Olá, meus amigos, voltamos, parte 2, belezinha, hein? Vamos falar agora, fazer só a nossa nona questão aí, para matar essa partezinha, questão bem legal, tá certo? E depois vamos para o sistema de equações. Só lembrando assim que nosso módulo básico tem uma parte de raciocínio lógico, que a FCC cobra, e ela mistura com matemática. Ou pode vir uma prova só de matemática, como foi alguns tribunais, TRE do Acre, para técnico, o TRT de Campinas em 2009 foi matemática, o TRT do Rio Grande do Sul ano passado foi também matemática, né? Expectativa de, acho que acredito que esse ano, não sei se ainda tem TRT de Campinas ainda, a expectativa. Então, por isso que tem que estudar um pouquinho, até TJs também, né? Cobram aí, TRF de vez em quando cobra também alguma partezinha de matemática. Em 2006 cobrava matemática e lógica, nos últimos só começou a cobrar lógica aí na história. Põe na telinha. Então a nossa saideira aí da situação, a nossa 09. Pelo controle de entrada e saída de pessoas em uma unidade, deixa eu botar aqui, em uma unidade do Tribunal Regional Federal, verificou-se em certa semana que o número de visitantes na segunda correspondeu a 3/4 do da terça-feira e que este correspondeu a 2/3 do de quarta-feira. Na quinta-feira e na sexta houve um igual número de visitantes, cada um deles iguais ao dobro da segunda-feira. Beleza. Se nessa semana de segunda a sexta, o total de visitantes foi 750. Então o número de visitantes na segunda foi 120, terça 150, quarta foi igual à quinta. Vamos ver na história. Então vamos fazer o seguinte, vamos considerar aqui, vamos trabalhar aqui com x sendo segunda-feira. Então x é segunda. Ou vou até fazer o seguinte, vou botar por nome melhor, ficar mais bonitinho para vocês. Primeira informação, segunda correspondeu a 3/4 da terça. Então, segunda, 3/4 de terça. É a primeira relação que nós temos. E este, ou seja, terça, correspondeu a 2/3 de quarta. Então, este correspondeu a 2/3 de quarta. Então, terça corresponde a 2/3 de quarta-feira. Bota assim. Na quinta e na sexta-feira, houve um número igual de visitantes, cada um deles igual ao dobro da segunda-feira. Então, quinta é igual a sexta, que é igual ao dobro de segunda. Então, nós temos só um pequeno problema aí na história pelo seguinte. Eu sei que quinta, sexta é o dobro de segunda. Ótimo. Só que aí, eu tenho que terça é igual a 2/3 de quarta. E eu tenho que segunda é igual a 3/4 de terça. Qual o problema da história? É o seguinte, vem comigo. Porque nós sabemos que nessa semana o total de pessoas corresponde a 750. Então, quando eu somar segunda, mais terça, mais quarta, mais quinta, mais sexta, essa soma vai dar 750. Só que o único probleminha aí é o seguinte, quinta e sexta estão em função de segunda, corresponde ao dobro da segunda. Quinta é igual a sexta, que é igual ao dobro de segunda. Segunda é ela mesma. Só que, o que eu preciso aí para montar a história, por exemplo? Eu preciso descobrir o valor de terça, a quantidade de pessoas de terça-feira, em função da segunda. Porque senão, se eu botar do jeito que está aí, eu vou ter duas variáveis. E eu preciso descobrir quarta em função de segunda-feira. Tá certo? Então, o que a gente pode fazer? Põe na telinha. Se segunda é igual a 3/4 de terça, então fazendo a nossa proporçãozinha aqui,
3t é igual a 4s. Então, terça é igual a 4/3 de segunda. Então, eu já consegui tirar terça e no lugar de terça colocar quem? Segunda-feira. Aí falta a última. Qual é a última? Eu preciso tirar o quarta-feira e no lugar de quarta-feira tirar a segunda. Só que eu sei que terça é igual a 2/3 de quarta. Então o que eu posso dizer aqui? Terça é igual a 2/3 de quarta. Quem é terça? 4/3 de segunda. Se vocês me permitem, vou passar fazendo aqui o x, ó. Eu poderia até cortar 3 com 3, mas vou fazer isso. 2 vezes 3, 6. 6 de quarta. 4 vezes 3, 12. 12 de segunda. Então, quarta é igual a 12 sobre 6 de segunda. Ou seja, a quantidade de quarta é o dobro da segunda. Peraí, para tudo. Peraí. Quarta-feira é o dobro da segunda. Quinta é igual ao dobro de segunda. E sexta é igual ao dobro da segunda. Então, significa dizer uma coisa importante, e isso mesmo. Se quinta tem um dobro da segunda, sexta tem um dobro da segunda, e quarta tem um dobro da segunda, é porque quarta, quinta e sexta são iguais. E aí quando você vem nas alternativas, você não precisa desenvolver o cálculo para afirmar que quarta foi igual ao da quinta-feira. Porque a relação de quarta, observem aqui, é igual à relação de quinta e de sexta, o dobro da segunda-feira. Só que aí vocês devem estar se perguntando, poxa Bruno, mas eu queria montar a relação, vem comigo. Eu queria montar o processo da história, mas vou montar agora. Só que aí a fundação permite essas situações às vezes. Então nós tínhamos aquele probleminha, porque eu tinha quinta e sexta em função de segunda. Segunda é ela mesma. Só que aí eu tinha um problema. Eu precisava pegar terça, colocar em função de segunda. Nós conseguimos 4/3 de segunda. E aí para montar a nossa equação, ou seja, termos apenas uma única variável na história, era descobrir quarta em função de segunda. E nós descobrimos que quarta é o dobro da segunda. E aí, pela relação matemática, descobrimos que quarta é igual a quinta e a sexta na história. Mas vamos montar lá a situação? Põe na telinha. Eu vou botar isso aqui, ó, gente. Segunda é igual a x. Então, nós temos segunda mais terça, mais quarta, mais quinta, mais sexta, é igual a 750. Onde você achou 750? O total de visitantes foi 750. Beleza? Então, segunda, x. Terça, 4/3 de x. Mais quarta, é o dobro da segunda-feira, então 2x. Quinta é o dobro da segunda-feira, 2x. Sexta é o dobro da segunda-feira, 2x. Então, chegamos a essa situação da história. X mais 4/3 de x, mais 2x, mais 2x, mais 2x. Então, x
mais essa expressão. Então, x mais 4 terços de x mais 6x é igual a 750. Até vacilei aqui, eu poderia até somar logo direto, mas a gente chega lá. Então dá aquela paradinha especial para copiar. Então x mais 4 terços de x mais 6x é igual a 750. Então eu vou somar ali, x mais 6 vai dar 7x. Vou passar para cá. Então 7x mais 4 terços de x é igual a 750. Nós temos uma equação fracionária. E sendo equação fracionária, nossa obrigação é colocar no mesmo denominador. O MMC de 1 em 3 é igual a 3. 3 por 1 vai dar 3, vezes 7, 21, x. Mais 3 por 3 vai dar 1, vezes 4, 12, 12x. 3 por 1 vai dar 3 vezes 750, 2.250. Corta o denominador. 21 mais 12, 33x. Opa, errei aqui, gente, perdoe a falha. Não dá 12, vai dar o 4, repete o denominador, né? É empolgação. Então 3 por 1 vai dar 3, vezes 7, 21x. 3 por 3 vai dar 1 vezes 4, 4x, que é igual a 2.250. Então 25x é igual a 2.250 na história. Então x, que é segunda-feira. Então agora 2.250. Então na segunda-feira nós temos 90 pessoas. E aí a partir daí a gente pode substituir os valores tranquilamente. Então isso aqui é a quantidade de segunda-feira. Beleza? Tranquilos? E aí já chegamos à resposta, mas se vocês quiserem aí é só substituir. Você tem que ter esse 4 terços de segundo, então 4 terços vezes 90. Quarta-feira é o dobro, então 180. Vamos fazer aqui. Então segunda, 90. Terça, 4 terços de segunda, então 4 terços vezes 90. 90 dividido por 3 é igual a 30. 4 vezes 30 é igual a 120. Quarta, quinta, sexta é igual a 2 vezes 120. Ou, desculpa, 2 vezes 90. Que é o dobro. 180. Então tá aí o nosso resultado. Quarta igual a 180, quinta igual a 180 e sexta igual a 180, porque nesses 3 dias aí corresponde ao dobro de segunda. Beleza? Pode vir comigo. Matamos aí o nosso tema equação. Deixa eu só trocar aqui o slide. E vamos para o nosso quarto material aí. Começar a nossa diversão. Então, pessoal, o tema de agora é o temazinho sistema de equações. Não é um tema que tem sido cobrado nos tribunais, né? Geralmente ele coloca só equações, não coloca o sistema, né? Antigamente ele cobrava sistema, já tem um tempinho que ele não cobra sistema. Mas como também você pode fazer alguns TJs aí, tribunais estaduais, os tribunais estaduais aí, pode ser que ele coloque sistema de equações. Então eu coloquei esse temazinho aí só para fazer um curso mais completo na situação. Beleza? Eu recebi alguns e-mails assim, Bruno, poxa, como é que eu faço? Matemática, como é que eu estudo? Tenho dificuldade. Gente, você que está um tempinho parado, enferrujado, é natural sentir dificuldade. Se eu pegasse, por exemplo, hoje química, eu também sentiria dificuldade, porque já tem muitos anos que eu não estudo química. Isso é uma coisa natural. O que a gente não pode deixar é que o nosso medo, né, e ansiedade matemática, ou seja, poxa, não consegui fazer uma questão, não sei nada, deixar tomar conta. Confie em você, você é capaz, faz a questão, daqui a pouco para,
dá um tempinho, faz de novo. Canso de receber esse e-mail. Que às vezes o aluno manda e-mail de tarde, eu estou trabalhando, não tem como responder. Aí, quando eu olho de noite em casa, está lá, professor, aí tem e-mail. Responda essa questão. Quando eu olho outro e-mail, não precisa, já consegui. Porque às vezes você não está conseguindo, deixa lá. Depois volta. Aí algumas pessoas, Bruno, me dá umas dicas de estudo, o que eu faço? Eu aconselho sempre o seguinte, você que está começando um livro, eu acho que é fundamental. Por quê? Porque no livro você começa a ver o assunto por parte. Não pega aqueles livros, por exemplo, eu quero comprar um livro de questões comentadas. Beleza. Mas não compra aquele livro que é provas comentadas, porque você não sabe diferenciar os assuntos. Então pega aquele livro que divide por tema. Dificilmente você vai encontrar um livro assim de questões resolvidas por tema. Na matemática eu estou lançando agora um da FCC e da Cesgran Hill, por tema é meio complicado. Mas vou tentar lançar, estou tentando lançar agora, no primeiro semestre já deve estar pronto o livro e tudo. O que vocês têm que ter atenção? Pô, faz essa questão, eu tenho um livro de teoria aí, e aí pega as questões, refaz, é um grande processo aí. E lembre-se, matemática não é para estudar hoje, daqui a um mês. Tem que ser um estudo constante aí, no mínimo 3 vezes por semana tem que ter um contato com ela. A nossa câmera fez a carinha assim, ou seja, só estuda uma vez hoje, daqui a 2 meses vai estudar de novo, né? Aí eu sei como é fazer concurso. Para com isso. Então vamos lá, vamos falar sobre o sistema. Só antes de ir para a telinha, nós já vimos que sistema é um conjunto de equações. Beleza. Nós vamos trabalhar com o sistema de equações do primeiro grau. Ou seja, o sistema padrão são 2 equações e 2 variáveis. Algumas pessoas me perguntam assim, Bruno, como é que eu vou descobrir que aquele processo, aquela questão, aquele problema é de um sistema de equações? A grande dica é essa. Ele vai fornecer no mínimo 2 relações. Além disso, você vai ter 2 valores desconhecidos. No mínimo 2 valores desconhecidos. Na equação do primeiro grau, nós temos apenas um valor desconhecido. Ou pode ter aquele caso indireto que acaba chegando ao x, como vimos a questão de número 6. Lembra que eu comentei? Parece um sistema, mas você chega numa equação. No nosso caso, não. Ele vai dar 2 relações e 2 valores desconhecidos. Esse é o caso padrão aí da história. Então, respira, relaxa, porque agora nós vamos enriquecer o nosso espírito de mais conhecimentos matemáticos. Então, põe na telinha o nosso sistema de equações. Algumas pessoas me perguntam qual o melhor método para resolver um sistema. É o método da adição, é o método da comparação, é o método da substituição. Tem a regra de Cramer também. Aí eu sempre digo assim, depende. Depende de quê? De como vem o sistema. O melhor método depende da sua preparação. O sistema comum, padrão, vamos apresentar para vocês agora. Eu acho melhor o método da adição. Vamos brincar um pouquinho aqui. Resolva os sistemas abaixo. Beleza aí? Sistema básicozinho na história. Então nós temos o sistema x mais y igual a 12 e x menos y igual a 4. Qual é a característica desse sistema que nós temos aí na história? É um sistema fácil de resolver e você pode aplicar o método da adição. O que seria esse método da adição, Bruno? Recorda aí. O método da adição consiste no seguinte. Você vai somar as 2 equações, x mais y igual a 12, x menos y igual a 4. E na hora que você somar essas 2 equações, uma variável vai desaparecer. Por quê? Porque quando você soma y com menos y, dá 0. Ou seja, você tem R$2 e você perde R$2, você fica o quê? Zerado. Então você vai ter uma soma de elementos com sinais opostos. Ou seja, um positivo e um negativo. Então, nesse caso aí, eu posso aplicar tranquilamente o método da adição. Eu vou pegar x mais y igual a 12 e x menos y igual a 4. E aí eu realizo a
soma do sistema. Então esse é o processozinho da situação. 1x mais 1x, 2x. Y com menos y, corta. 12 mais 4, 16. Então, 2x é igual a 16 na história. X é igual a 16, dividiu por 2. X é igual a 8. Beleza? Aí o que você faz agora? Você tem um livre-arbítrio. Você escolhe uma das equações. Ou a primeira ou a segunda, tanto faz. E aí você vai substituir no valor de x o número 8. Eu vou pegar a primeira equação. X mais y é igual a 12. Aí, a princípio, eu não sei porque eu tenho dois valores desconhecidos, x mais y. Só que eu já tenho a informação que x é igual a 8. Então, 8 mais y é igual a 12. Então, quanto é o y na história? 12 menos 8. Y é igual a 4. Beleza? Tranquilos? Então, nós temos aí o nosso sistemazinho resolvido. X igual a 8 e y igual a 4. Aí vocês devem estar se perguntando, Bruno, mas nem sempre dá para somar aí logo de cara. Nesse caso aqui, nós tínhamos essa possibilidade, porque nós temos y menos y. Concordo com você plenamente. Mas se você tiver... Opa, deixa eu apagar aqui. Uma situação como essa... Opa. Então você tem um sistema como esse. Dá uma paradinha que eu vou fazer esse mais outro, só para fortalecer os conceitos. É um sistema que eu não posso somar de cara. Por que eu não posso? Porque eu tenho 2x com mais 5x, vai dar 7x, ou seja, eu continuo com x na história. E 3y com mais 2y vai dar 5y. Eu não posso, então, cortar. Então, o que eu faço? Eu escolho uma variável, ou x ou y. Nesse caso, eu vou escolher o y. Por que o y? Porque os coeficientes do y é menor. Coeficiente é o número que vem antes da variável. Então, os coeficientes de x são 2 e 5. O do y são 3 e 2. Então, primeiro passo, escolher uma variável, pode ser x ou y. Nesse caso, eu escolhi o y porque o cálculo será menor. A depender do problema, se nós queremos o valor de x, aí já utilizamos logo o x direto. Lembrando que escolhendo o y desaparece e descobrimos x. Se escolhermos o x, ele desaparece e descobrimos o y. Então, primeiro passo, escolher a variável. Escolhemos o y. Segundo passo, você vai inverter os coeficientes multiplicando. Ou seja, a primeira equação de cima, nós vamos multiplicar ela por 2. A equação de baixo, nós vamos multiplicar por 3. Então você vai multiplicar as equações pelos coeficientes em posições invertidas. O 2 estava embaixo, multiplica pela equação de cima. O 3 estava em cima, multiplica pela equação de baixo. Ponto. Então o segundo passo é inverter os coeficientes multiplicando. O terceiro passo, o passo final da história, é observar o sinal. Aqui os sinais são iguais. Então aqui nós temos que ter sinais diferentes. Por quê?
Porque se eu multiplicar 3 vezes 2, eu vou encontrar 6. E 2 vezes 3, eu também encontro 6 na história. Então nós temos que ter muito cuidado aí na situação. Então 2x mais 3y é igual a 18. 5x mais 2y é igual a 23. Então a coluna do y, 3 e 2 são positivos, ou seja, são sinais iguais. Então, obrigatoriamente, essa coluna de cá vai apresentar sinais diferentes. Aí vocês devem estar se perguntando, o menos tem que estar em cima? Não. Eu posso colocar o menos ou no 2 ou no 3, tanto faz. Obrigatoriamente, um tem que apresentar um sinal negativo e o outro positivo. Aí agora iniciamos o processo. 2 vezes menos 2, menos 4x. 3 vezes menos 2, menos 6y. 18 vezes menos 2, menos 36. Beleza? 5 vezes 3, 15x. 2 vezes 3, 6, 6y. E 23 vezes 3, 39. Beleza aí? Opa, botei 39 não, 69, perdoe aqui. Pronto. Agora, posso ou não posso somar? Pode sim. Porque você tem menos 6 e mais 6. Então eu posso somar as duas variáveis. E na hora que eu realizar essa soma, uma das equações ela vai desaparecer. Então 15x menos 4x, 11x. 69 menos 36, 33. X é igual a 33 sobre 11. X igual a 3. Aí aquele mesmo processo, nós temos a nossa liberdade de escolha, podemos escolher qualquer uma das equações. X igual a 3. Eu vou escolher a de cima. 2x mais 3y é igual a 18. Então 2x mais 3y é igual a 18 e x é igual a 3. Então 2 vezes 3 mais 3y é igual a 18. Então 2 vezes 3 é igual a 6, mais 3y, que é igual a 18. O 6 vai passar para o outro lado, então muda o sinal. 3y é igual a 18 menos 6. Então 3y é igual a 12, y é igual a 12 dividido por 3. Y é igual a 4. Então esse é o resultadozinho da história aí. Beleza? X igual a 3, y igual a 4. Pode vir comigo. Não saia daí. Nós vamos começar os problemas no próximo bloco.